Sim, sim, alô, alô, cheguei. Que história de hoje, meu Deus, que história linda. Eu nunca imaginei que a fé desse rapaz fosse tão forte assim. Que coisa bonita que eu descobri, que coisa bonita. Eu queria que você escutasse essa história. Especialmente, sabe, eu acho que essa história tem que ser compartilhada com aquelas pessoas que estão atravessando algum momento delicado na vida, algum momento difícil, algum momento de provação, porque a história é muito bonita mesmo, muito linda. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por ela. E é uma história que faz com que a fé da gente cresça, aumente. A pessoa que escreve, a dona da história, é uma pessoa extremamente respeitadora do ser humano. Então ela diz que o ser humano é livre para pensar o que quiser, para acreditar no que quiser, mas com essa história linda, essa pessoa faz com que a nossa fé cresça e aumente. Uma história espetacular e imperdível. Já vou começar. Só que antes de eu começar, Renato Ribeiro da Silva, meu assinante, há 5 dias atrás, ele é assinante do canal. Renato, caramba, eu tô tão orgulhoso por você, Renato, muito obrigado. Fátima da Cruz Ribeiro, idem, há 7 dias, né, Fátima? A Maria Santos, 15 dias, ela é diamante, a Maria é diamante. A Verônica Fogaça, faz 15 dias, é nossa assinante. E a Leide Miranda foi a pioneira, foi a primeira. Ô Leide Miranda, obrigado por tudo. Agora falta você. Por favor, eu quero que você entre como assinante do nosso canal. Isso me dá muita força junto ao YouTube. Se você se tornar membro, o YouTube passa a dar mais credibilidade para o canal. Porque mesmo que você disser assim para o YouTube, esse canal aqui merece apoio, vou assinar por eles. Eu acredito neles. Eu gosto desse comunicador do Paulinho Boa Pessoa. Isso é ser membro. Você me dá esse apoio? Você me dá essa força? Você seria capaz disso? Tem um custo. Pequenininho, viu? Pequenininho, R$ 7,90 por mês. Separa quando quiser. O YouTube tem todo o respeito. Isso parte do próprio YouTube, né? Tem todo o respeito. Quando quiser parar, não tem problema nenhum. Mas eu quero que você entre como essas pessoas entraram e que siga sendo membro por toda a vida. Posso contar com você? Palavra. Então, vou ficar esperando. Vou ver aqui na minha lista, hein? Eu tô aqui com essas pessoas, quero ver se essa lista vai crescer. Perfeito? Logo abaixo do vídeo tem a opção para você fazer a tua escolha em ser membro aqui do canal. Aguardo ansiosamente. Isso posto, bom, agora é hora. Você vai preparar seu coração. A história é excepcional. Eu queria que você compartilhasse essa história com alguém que você pensou, fala, puxa, fulana, beltrana, cicrana, está atravessando um momento difícil na vida, eu preciso ajudar. Eu quero dar uma força para essa pessoa. Então, compartilhe a nossa história. Perfeito? Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje aqui do canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Olha, para quem não me conhece, eu vou dizer o meu primeiro nome para continuar sendo assim, anônimo. Marcelo. E se eu dissesse o sobrenome, com certeza, muitas pessoas iriam de cara descobrir quem é que está falando. E eu quero, na verdade, que vocês só saibam disso mais ou menos no final da minha história. Mas eu quero contar para vocês sobre a minha vida. Quer dizer, na verdade, sobre um outro aspecto da minha vida. Porque eu fico a imaginar que talvez poucas pessoas no mundo imaginassem que de mim viesse
esse tipo de canção e essa letra que fora construída num momento de muita dor, de profunda dor, de profundo pesar. A gente vai começar do início, lógico, para que todos possam de fato entender. Primeiro, eu quero falar de Nossa Senhora Mãe Rainha, Nossa Senhora de Schoenstatt. Schoenstatt, em alemão, e foi lá que começa a devoção a Nossa Senhora de Schoenstatt. É uma fé mariana, é um movimento mariano da Igreja Católica. Schoenstatt significa lugar belo, um lugar lindo. Então foi a partir daí que começa dentro da Igreja Católica aquele movimento da Mãe Rainha, 3 vezes poderosas. Aliás, a primeira vez que eu escutei falar disso, eu pouco entendia. Foi numa visita peregrina, porque Nossa Senhora de Schoenstatt, essa devoção mariana que começa nesse movimento em Schoenstatt, Alemanha, é uma santa peregrina e é muito comum quem mora em condomínio e pertence à religião católica receber a visita de Nossa Senhora, a Mãe Rainha de Schoenstatt. Bom, aqui um particular. Estou interrompendo a narrativa para dizer que lá no meu condomínio, aqui é o Paulinho Boa Pessoa falando, nós recebemos lá no nosso condomínio a visita de Nossa Senhora Mãe Rainha de Schoenstatt. Então essa fé mariana, agora voltando com a história, essa fé mariana é linda e tem esse movimento. Então certa vez, exatamente morando num condomínio, eu havia recebido a visita dessa imagem. E na hora eu entrei em contato com a minha mãe, porque nós somos extremamente ligados, eu e a mamãe. E conversei com ela a respeito à mãe. A senhora não imagina quem foi que veio à minha casa numa visita. Nossa Senhora de Schoenstatt. A minha mãe queria entender a história dessa Nossa Senhora e havia lá um livreto e eu li para minha mãe do que se tratava. A minha mãe ficou muito feliz e emocionada no dia e de lá ela fez a sua oração. E foi assim que Nossa Senhora de Schoenstatt acabou entrando na minha casa e entrando na minha vida. A Mãe Rainha, como ela é chamada, 3 vezes poderosa. Muito bem. O tempo que vai passando, a vida que vai acontecendo, e vocês sabem, tem um momento na vida da gente em que a fé nos chama. Normalmente esses momentos são os mais tristes. Não deveria ser. Eu reconheço. Não poderia ser exatamente assim. Mas, infelizmente, tem sido assim ao longo da vida do ser humano. Naquele momento de dificuldade, de dor, de provação, é exatamente aí que a fé grita dentro de nós. E comigo foi assim. Naquele momento, as coisas não estavam se encaixando. A minha vida profissional entrou num marasmo muito grande. Eu sou músico, eu toco alguns instrumentos, eu sou vocalista, eu canto numa banda. E as coisas não se encaixavam. A banda não se encontrava, a gente não achava uma música que pudesse abrir as portas para a banda, e os shows cessaram, as dificuldades aumentaram, e os boletos, vocês sabem como é. Os boletos não param de chegar na vida de qualquer cidadão, seja ele mecânico, o lixeiro, seja ele o professor, seja ele o cantor, o vocalista da banda, não importa a profissão. Os boletos não perdoam. Para os atores, para as atrizes, para você que é lavrador, que está agora tombando a terra, colhendo fruto,
que está num pé de café, num pé de algodão. Não importa para quem seja. Os boletos não param de chegar e aquelas dificuldades financeiras, um momento profissional difícil, isso tudo estava pesando muito em mim. Mas foi aí, e eu já disse que sou muito ligado à minha mãe. Tanto é que eu me apaixonei por Nossa Senhora de Schoenstatt, exatamente porque ela era chamada de Mãe Rainha, a 3 vezes poderosa. Bem, então como eu era muito ligado à minha mãe, eu naquela fase difícil, um dia recebo um telefonema da minha mãe, ela estando em São Paulo e eu lá no Rio de Janeiro. A minha mãe estava chorando muito. Mãe, mas o que aconteceu, mãe? Por que é que a senhora tá desse jeito, chorando dessa forma? Marcelo, você precisa saber, filho, eu tô desesperada, porque a Kátia... Para quem não sabe, a Kátia é a irmã da minha mãe, a minha tia Kátia, mais nova do que ela. A Kátia, minha irmã amada, ela teve a confirmação, filho. Ela está sofrendo com um câncer e, de acordo com o médico, a tia Kátia, ela está com a doença bastante já avançada. Dizem que o tumor é muito agressivo e ela precisa de um tratamento urgente. E você sabe, exatamente nesse momento, né, filho? Exatamente nesse momento, a mãe também com dificuldade. Marcelo, você pode ajudar em alguma coisa? Porque eu não disse ainda, mas eu sou considerado pela minha família um arrimo. Aquele esteio, a pessoa bem-sucedida que segura as pontas. Mas naquela hora em que minha mãe, desesperada, falava do câncer e do tumor agressivo sofrido pela minha tia Kátia, naquele momento eu não estava podendo realmente fazer nada do ponto de vista financeiro. E minha mãe num desespero, porque eu sabia da união daquelas 2 irmãs, a mamãe e a tia Kátia. Elas eram muito ligadas, carne e unha. A tia mais nova, minha mãe muito apegada à titia. O sofrimento dela era atroz. E eu, puxa vida, eu não estou podendo fazer nada. E depois, somada a doença gravíssima da minha tia, o problema profissional, porque as coisas não se encaixavam na banda. Oh, meu Deus, que momento delicado, difícil. Mas havia uma coisa diferente acontecida na minha vida. Havia uma paixão que eu desenvolvera por Nossa Senhora de Schoenstatt, a Mãe Rainha, que eu havia descoberto naquela visita peregrina. E havia uma igreja no Rio de Janeiro exatamente dedicada a Nossa Senhora de Schoenstatt. E havia uma missa que facilitava para eu ir. Era uma missa que na igreja começava 4 horas da tarde. E você sabe como é músico. A gente tem vaga exatamente esse tipo de horário que outros trabalhadores não têm. Às 16 horas a maioria ainda está cumprindo o seu horário lá no trabalho. O músico não, a gente trabalha à noite. Então à tarde, normalmente na vida de um músico vamos chamar entre aspas de livre. É quando você tenta organizar a sua vida, porque como você trabalha à noite, pela manhã você acaba dormindo até meio-dia, até 1h da tarde, até 2 da tarde, a depender do cansaço. Mas ali na tarde você corre, você faz o corre a respeito das suas coisas. Então eu descobri que essa igreja de Nossa Senhora de Schoenstatt, Rio de Janeiro, tinha uma missa às 4 da tarde. E eu, dentro daquele desespero que eu observava com a minha mãe, a minha tia Kátia,
cada dia pior. Eu comecei a frequentar essa missa de Nossa Senhora de Schoenstatt, 4h. Mas eu ia. E quando terminava a missa, eu ficava lá. Eu ficava dentro da igreja. Eu sabia que a igreja, se fechasse, e iria fechar, demorava ainda coisa de meia hora, 40 minutos para que isso acontecesse. Então terminava a missa e eu ficava lá. Eu comecei a fazer disso um hábito. Eu falei, eu vou rezar. Eu vou pedir a Nossa Senhora de Schoenstatt uma luz para minha amada tia Kátia e pelo desespero da mamãe. Mas um belo dia, estando dentro da igreja, já vazia, todo mundo havia se retirado, eu fiquei. O padre também havia se recolhido com o coroinha, tinham entrado para a sacristia e nem sei se tinham ido embora ou não, mas eu fiquei sozinho na igreja. Fim de tarde, Rio de Janeiro, os vitrais que filtravam aquela luz solar, iluminando a igreja, trazendo uma claridade celestial. Eu comecei a olhar para o altar. Eu comecei a olhar para o altar da igreja. E não sei porquê, mas eu tive uma sensação de que anjos estavam ali. Se eu disser aqui agora que eu vi um anjo, eu não estaria falando a verdade, mas sabe quando você sente a presença de anjos? E até havia imagens angelicais no altar, perto de Nossa Senhora de Schoenstatt, que aliás a imagem é uma das mais lindas, e que mereceu por parte de um pintor um quadro espetacular. Então ali perto de Nossa Senhora de Schoenstatt havia realmente imagens angelicais. Mas eu senti a presença de um anjo naquela hora. E me veio uma inspiração, bem dentro assim do meu coração. Por que não falar desse momento em que eu estou sentindo a presença de anjos aqui dentro? Eu fechei os meus olhos, me compenetrei e saí da igreja cerca de mais de 1 hora depois que eu estava lá. Aliás, no momento que eu estava saindo, eu observei que havia uma pessoa esperando para fechar a igreja para um outro momento. Eu até, ao sair, acabei dizendo... não sei se falo boa tarde ou boa noite, boa tarde e noite, porque era o fim da tarde com o comecinho da noite. E eu fui para o estúdio. Havia um estúdio onde a minha banda se preparava para gravar. E eu cheguei no estúdio, não havia ninguém, porque a gente não tinha combinado de se encontrar. Mas eu me tranquei nesse estúdio. E aí vocês vão ficar impressionados, porque eu me tranquei nesse estúdio por 3 dias. Fiz um riff de guitarra, uma melodia que eu imaginei pela guitarra, gravei e ficava ouvindo aquilo que eu havia gravado assim ao som da guitarra e pensando nos anjos e pensando numa letra. Fiquei 3 dias. Eu pedia um lanche, às vezes eu saía do estúdio por coisa de segundos só para apanhar a mercadoria que havia chegado no meu pedido e eu me trancava de novo no estúdio. Era como que se eu tivesse dito assim, sabe? Para Nossa Senhora de Schoenstatt, olha, eu quero ficar aqui dentro desse estúdio para que eu possa fazer uma letra que diz respeito a tudo que eu senti na tua igreja. Tudo. E aí, dentro daquele estúdio, 3 dias,
ouvindo aquele riff que eu havia gravado de guitarra, eu fui escrevendo uma letra. E essa letra ficou pronta, com melodia. E quando eu dei assim uma olhada para a letra que eu havia escrito, porque você que escreve, você que compõe, sabe como é. A gente de vez em quando confere para ver como é que tá ficando, né? E foi exatamente isso que aconteceu naquele instante. Eu olhei assim e a letra dizia: em algum lugar para relaxar, eu vou pedir para os anjos cantarem por mim. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem fim, que é o refrão. Isso aqui é o refrão, eu havia escrito. Em algum lugar para relaxar, eu vou pedir para os anjos cantarem por mim. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem fim, Mas espera aí, o público para o qual eu canto nem sempre comunga dessa fé, né? O público para o qual eu canto, para qual a minha banda se destina, de repente tem gente que acha que eu estou querendo impor alguma coisa para eles e meu público não aceita isso. Então é melhor que eu construa um verso que diga assim, e eu construí o verso. Se você não aceitou o conselho, eu te respeito. Eu comecei assim, meio que pedindo desculpa para quem estava ouvindo. Se você não aceitou o conselho, eu te respeito. Resolveu seguir e ir atrás, cara e coragem. Só que você sai em desvantagem se você não tem fé. Aí eu comecei a dizer para a pessoa a importância da fé. Então eu disse, só que você sai em desvantagem se você não tem fé. Se você não tem fé, te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, para te provar e mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Volte a brilhar, volte a brilhar. Um vinho, um pão e uma reza, uma lua e um sol, sua vida, portas abertas. E aí eu voltei para o refrão. Em algum lugar para relaxar, eu vou pedir para os anjos cantarem por mim. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem fim. Gostei. Sabe, a autocrítica do artista, depois que eu terminei a letra, eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Tá pronta? Tá pronta a música? Eu tenho a melodia, eu tenho a letra. Bom, eu vou ligar pra minha mãe. Porque a minha mãe estava sofrendo demais com a tia Kátia. Desesperada com a tia Kátia que não tinha recursos para tratar o câncer. E lamentavelmente, de acordo com os médicos, o câncer dela, ele era um tumor extremamente agressivo. Aí eu passei a mão no telefone, lá no estúdio mesmo. E eu liguei para minha mãe. E ela me atendeu. Mãe? Oi, filho. E a tia? Ai, filho, eu nem te falo. Mãe, mas espera aí. Peraí, mãe, olha, antes da senhora falar qualquer coisa, eu preciso cantar para a senhora uma música que eu fiz. E eu quero que a senhora ouça. E foi nessa hora que eu cantei para minha mãe que eu tinha escrito. E que dizia assim: Ô Senhor, ô Senhor, ô Senhor. Ô Senhor. Pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim.
Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem fim. Se você não aceitou o conselho, te respeito, resolveu seguir, ir atrás, cara e coragem. Só que você sai em desvantagem se você não tem fé. Sai em desvantagem se não tem fé. Te mostro um trecho, uma passagem de um livro E antigo. quando eu terminei assim de cantar para minha mãe, ela estava em prantos. Ela estava chorando e disse: filho, que coisa linda. Você falou da tua tia. Mãe, eu fiz exatamente para titia. Mas você falou dela, a vida não tem fim, filho. Na hora que minha mãe fez esse comentário, eu senti no meu coração que eu deveria fazer aquilo. Voei para São Paulo. Fui com a minha mãe na casa da tia Cátia. E falei: tia, eu vou levar a senhora no melhor hospital que eu conheço. E vai ser agora. E a minha tia sorriu sem saber como. Então eu peguei a minha tia e a internei no Sírio-Libanês. Quando eu cheguei no Sírio-Libanês, plano de saúde? Não tem. Bom, mas... Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui um cheque calção. E eu conversei com o oncologista, ou os oncologistas queriam cuidar dela. E a garantia que eu dei foi a seguinte: olha, eu sou músico, eu sou o Marcelo, eu canto, eu tenho instrumentos raríssimos e caros, eu garanto pro senhor que o senhor não terá prejuízo se cuidar da minha tia. Garanto, eu dou a minha palavra, já deixei um cheque calção, por favor. E a minha tia foi atendida nesse hospital de renome e pelos melhores médicos. E que me dava a certeza de que eu realmente ia cumprir o prometido diante dos médicos, era a música. Porque estava em mim que aquela música ia dar certo. E foi impressionante, porque o tratamento pela qual a minha tia Cátia passou no Sírio-Libanês a partir dali foi espetacular, lógico, com a luz de Nossa Senhora de Schoenstatt. A minha tia se recuperou do câncer. Um milagre aconteceu. É o que eu digo, a pessoa pode ter ou não ter fé, mas se não tiver fé, fica tudo mais difícil, sai em desvantagem. A vantagem está do lado de quem tem fé. E esteve do nosso lado. A minha mãe, quando ficou sabendo que a tia Cátia estava livre daquele tumor, me abraçou chorando, nós choramos juntos. Meses tinham se passado. Meses. E a minha mãe falou assim para mim: filho, e agora? E agora para pagar a conta do hospital? Porque vocês imaginam o que custa um tratamento desse num hospital de ponta. E agora? Falei: mãe, a música deu certo. A música se tornou um grande sucesso. Essa música tem me dado muitos direitos autorais. E outra coisa, a temporada de shows da minha banda se abriu de um jeito que a gente não tá dando conta, mãe. Nós estamos fazendo shows praticamente todos os dias. Não acredito, filho. Estamos fazendo shows praticamente todos os dias. E essa música, cujo título Anjos, se tornou um hit. E a música é muito tocada. Então, filho... Então, mãe... Então eu tenho condição de fazer o acerto do Hospital Sírio-Libanês. E foi, sabe, exatamente assim que eu paguei
toda a conta. Não de uma vez só, mas dentro daquilo que o hospital havia proposto. O pagamento foi realizado inteiro. E a minha tia, Kátia, curada, com a graça de Deus, com a santa intercessão de uma mãe rainha, 3 vezes poderosa, Nossa Senhora de Schoenstatt. Bem, eu disse no começo da narração que eu não falaria o meu sobrenome por hora, mas agora direi. Marcelo Falcão, eu sou conhecido como o Falcão do Rapa, Falcão do Rapa. Foi assim que eu me popularizei. E todas as músicas que eu componho, todas as músicas que eu faço têm um motivo, tem um porquê. Mas essa, a música da Mãe Rainha 3 vezes poderosa, a razão dela é singular, é especial. Eu não sou uma pessoa de impor nada a ninguém. Pelo contrário, eu tive o cuidado, inclusive, de construir aquele verso. Se você não aceitou o conselho, te respeito. Eu coloquei no verso da música, porque é meu jeito de ser. Eu não gosto de impor a fé às pessoas. E tanto que eu escrevi o verso. Veja, se você não aceitou o conselho, eu te respeito. Se você resolveu seguir, ir atrás, cara e coragem, só que você sai em desvantagem se você não tem fé. E é assim que eu penso. Então hoje, tornando essa história pública, eu também não quero impor nada a ninguém. Mas eu quero falar diretamente com você, que talvez esteja passando por alguma dificuldade. Um momento de provação, um momento difícil, um momento de dor. Olha, se você não tem fé, eu te respeito, mas presta atenção. Quem não tem fé sai em desvantagem. Busque a fé. Vai ser melhor assim. Eu não digo a você para seguir essa e nem aquela religião. Mas se apegue e tenha fé. Porque quando a gente tem fé... quando a gente tem fé... Os anjos, em algum lugar para relaxar, eu vou pedir para os anjos cantarem por mim. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Né, tia Kátia? Né, mamãe? Não tem fim. Paulinho, boa pessoa. Aqui é a Gonçala Ferreira de Perus. Vou falar uma coisa para você. A fé é a maior arma para a gente vencer todas as dificuldades. Eu vim para o norte, eu me separei no norte, vim embora para cá, para São Paulo, com 4 filhos para criar. O meu ex-marido nunca me ajudou em nada. Quando as pessoas perguntavam para onde eu ia quando eu vinha do caminho para cá, eu dizia que ia para São Paulo, ele falava: a senhora só pode ser doida.
ir para São Paulo sem ter uma profissão, sem conhecer nada. A senhora com 4 filhos para criar é doida mesmo. Eu falei, não sou doida, eu tenho fé, eu acredito em Deus e eu sei que eu vou vencer. Hoje, Paulinho, eu tenho 2 casas de aluguel, tem a casa que eu moro, que é bastante grande, estou terminando mais 2 casas, só foi eu e Deus, porque eu tenho fé. E eu creio que toda pessoa que tiver fé vai conseguir vencer, em nome de Jesus. Fica com Deus, Paulinho, tudo de bom. Bom dia. Nossa, Paulinho, que história linda. Nesse momento da minha vida, eu estou enfrentando um câncer. E o que tem me sustentado é a minha fé em Deus e Nossa Senhora. Então, a fé é tudo. História linda. Bom dia, Paulinho. Aqui é Maria Lúcia Macedo, de Cidade Tiradentes. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Aqui é o seu amigo Washington Santos. Como a gente pode ver, a fé é o que move a montanha do nosso coração. Ela, ter fé, é como se você enxergasse em meio à escuridão. Muito bonita a história de hoje. Deus abençoe você, abençoe esse homem com essa música. E jamais eu imaginava que essa música era feita devido a uma graça alcançada. Eu sou missionária da Mãe Rainha. Eu coordeno a minha Mãe Rainha aqui na minha rua. Já faz muitos anos. 3 vezes admirada de Chester. Nossa, Paulinho, é uma fé inabalável. A fé é tudo na vida da gente, Paulinho. É tudo. Tudo. Bom dia para vocês. A fé remove montanhas. A fé remove montanhas. Aqui é a Maria Sabino de Guarulhos. Olha, que história linda. E eu estou também passando um tratamento. Vou começar minha quimioterapia segunda-feira. E eu não perco a fé que eu vou melhorar. Eu tenho fé e acredito. Que música linda. Deus está comigo. Bom dia. Bom dia, Paulinho. É a Sandra de Muriel, Minas Gerais. Que história linda, tá? Eu assino embaixo de tudo que ele falou aí. A gente passa por algumas tribulações, né? E para quem tem fé, tem quem se apegar, né? E apegar a Deus e a nossa Mãe Maior, Maria Santíssima, a gente consegue passar pelas tribulações mais conformado, com a alma mais em paz, né? Aconteceu um certo fato aqui com meu filho. Ele teve que ficar alguns dias no hospital, teve que fazer uma cirurgia, mas pela idade não podia ficar acompanhante, né? Então eu fazia minhas orações e falava com a Nossa Senhora. Minha mãe, a senhora é mãe, a senhora sabe o que é o coração de uma mãe. Vai aonde eu não posso ir. Toma conta do nosso filho. Esse é o meu testemunho. Parabéns pela fé dele. Continua assim. Parabéns pela mãe, pela tia, né? Família muito unida.